Pro Bullet Journal de setembro, eu decidi fazer sobre Avatar, a Lenda de Aang. Pra capa do mês, eu desenhei do lado esquerdo a Escola da Nação do Fogo mostrada no episódio 2 do livro 3. E em cima eu escrevi uma das minhas frases favoritas do tio Iroh: é importante retirar sabedoria de muitos lugares diferentes, que ele fala pro Zuko no episódio 9 do livro 2. E no lado direito eu precisava desenhar o mapa do mundo de Avatar. Como o mapa tem muitos pequenos detalhes, eu imprimi a imagem do tamanho que eu queria que ficasse no Bullet Journal, e como eu não tinha papel carvão, eu usei papel vegetal para me auxiliar. Eu segui o tutorial que eu vou deixar na descrição do vídeo de como transferir seu desenho com papel vegetal. Mas eu basicamente coloquei o papel vegetal por cima da imagem e contornei o mapa com uma caneta. Depois eu coloquei o papel vegetal com o contorno em cima da página do Bullet Journal e contornei novamente, aplicando um pouco de pressão. Quando eu terminei, eu tirei o papel vegetal e tinham ficado as marquinhas do contorno e eu fui usando a caneta para seguir as linhas direto na página do Bullet Journal. De fato não foi o método mais prático, mas deu certo. Para a borda do mapa, eu só desenhei a mão livre e escrevi os caracteres chineses que tem no mapa. E é muito interessante que a frase que está escrita em cima é: os poderes são divididos em 4, que são as 4 nações, e embaixo é: o mundo é guiado por um, que é o Avatar. E em cima eu escrevi Oi Setembro em mandarim. Para o planejamento mensal e para os Habit Trackers, eu decidi desenhar o Templo de Ardoeste, localizado nas montanhas ao norte da Nação do Fogo. Foi o primeiro spread de Avatar que eu visualizei na minha mente e que me motivou a escolher esse tema para o mês todo. O que aconteceu foi que eu visualizei de imediato como se fosse uma moldura ali naquele espaço acima do templo em si para escrever dentro, daí o resto foi só de se desenrolando. E eu sempre tive um fascínio em particular por esse templo por causa dessa arquitetura no estilo de cabeça para baixo e também porque eu gosto muito desse episódio. E só uma curiosidade, Avatar Yang-Chen nasceu e foi criado nesse templo. Para o primeiro planejamento semanal, eu fiz um spread horizontal e desenhei o Templo de Ar do Leste, que fica nessas montanhas no sudeste do Reino da Terra. É nesse templo que o Guru Pathik treina o Aang e também é onde Appa nasceu. Eu também desenhei o símbolo do ar embaixo do número de cada dia. Para o segundo planejamento semanal, eu decidi desenhar o Oásis das Palmeiras Enevoadas, que é onde eles conhecem o professor Zei, o chefe da antropologia da Universidade de Ba Sing Se, que fala para eles sobre a biblioteca de Wan Shitong. Daí eu decidi desenhar a biblioteca fragmentada por número de cada dia da semana. No lado esquerdo eu fragmentei a parte central e no lado direito uma das torres laterais. Para o terceiro planejamento semanal, eu decidi desenhar o Machu. Para esse spread, eu visualizei o desenho de Omashu à distância, como é mostrado no episódio 5 do livro 1. E procurando mais imagens de Omashu, eu encontrei essa. Daí eu decidi desenhar de um lado a cidade inteira e no outro lado como se fosse um close-up da cidade, mostrando como é por dentro, com todas as rampas do sistema de correios de Omashu e as várias casas da cidade. Como o desenho tem bastante detalhes, vocês vão ver que eu demorei um pouquinho nele, mas eu amei como ficou o resultado e foi definitivamente um dos meus desenhos favoritos do ano todo. Eu fiz uma grande parte do esboço de lápis para tentar não cometer muitos erros com a caneta, e apesar de ter sido trabalhoso, eu não diria que é um desenho tão difícil, só exige um pouco de paciência. Também eu desenhei enquanto eu estava ouvindo o podcast, então eu não senti tanto assim o tempo passando. E como boa parte do esboço já estava feito de lápis, foi muito mais fácil sair cobrindo com a caneta preta e adicionando mais detalhes. E mesmo assim, como vocês podem ver, eu ainda cometi alguns errinhos e precisei usar o corretivo. Como o desenho de Omashu por dentro é bem mais denso, eu dei uma pausa nele para finalizar a cidade de Omashu vista de longe, para depois retornar e finalizar Omashu por dentro. Eu já tinha feito uma parte do desenho de Omashu antes de começar a filmar, mas foi bem tranquilo, já que o formato da cidade é basicamente essas 4 montanhas em forma de pirâmides, por assim dizer, com a muralha rodeando a cidade e a estreita ponte, entre aspas, de acesso à entrada da cidade. Então, enquanto o formato da cidade de Omashu foi muito mais fácil de desenhar, os detalhes de dentro e o uso das cores foram um pouco mais difíceis. Aqui eu fiz um teste de cores com os meus lápis de cor marrom para ver se eu encontrava uma cor que ficasse boa com o bege que eu estava usando para a cidade. Daí eu decidi usar um marrom um pouco mais claro para dar um contraste de tons, mas ainda achei que ficou um pouco forte demais, daí eu passei a borracha para ficar um pouco mais claro. No desenho da visão por dentro da cidade de Omashu, eu fiquei intercalando um pouco os esboços a lápis com o desenho a caneta, porque me ajuda sempre a visualizar melhor como que tá ficando o desenho.
A essa altura, a parte mais difícil já estava pronta e eu só completei o desenho com mais rampas do sistema de correios e mais casas, finalizando com uma montanha ao fundo da cadeia de montanhas que rodeia o Machu. Em seguida, alerta de spoiler para quem não tiver visto Avatar: A Lenda de Aang completo. Como o boom é da ordem do Lótus Branco, eu decidi desenhar a peça de Paixão do Lótus Branco para os números de cada dia da semana. A peça do Lótus Branco tem bastante detalhes, então de fato esse planejamento semanal foi talvez o mais difícil que eu já fiz nesses quase 2 anos de bullet journal, mas eu achei que valeu muito a pena. E só para dar um último toque especial, eu desenhei também a flor da lótus branca em cima ao lado de setembro. Para o quarto planejamento semanal, eu decidi continuar com o Reino da Terra. Daí eu desenhei do lado direito a Vila da Tia Vu do episódio 14, livro 1. Assim como o desenho da visão de dentro da cidade de Omashu, o desenho da vila de Macapu tem bastante detalhes das várias casas, da própria arquitetura da vila e também da floresta ao redor. Então eu também demorei um pouco mais por ser um desenho mais trabalhoso. Como o desenho da Vila da Tia Vu é bem denso, aqui eu parei um pouco o desenho para escrever os caracteres chineses do quote e fazer a borda. Para a borda, eu me inspirei nessa imagem aqui feita do tio Airo, e na verdade isso é um estilo chinês de moldura, com os detalhes nas quinas das bordas, como se observa também nesse cartão tradicional de casamento. Em cima eu escrevi o caractere chinês para Hope, né, esperança, e embaixo eu escrevi o caractere chinês para Strength, força. E de volta pro desenho, continuei desenhando as casas da Vila da Tia Vu e as árvores da floresta ali atrás.
seguindo o layout de desenhar na parte de baixo da página, eu desenhei do lado esquerdo a Universidade de Ba Sing Se, mostrada no episódio 14 do livro 2. E aqui eu desenhei de novo a moldura no estilo chinês para o número de cada dia da semana, assim como eu fiz para o nome do mês no canto superior esquerdo. E pra finalizar, o quote que eu escolhi foi a frase que o tio Iroh fala pro Zuko no episódio do Dia do Avatar. Hope is something you give yourself, that is the meaning of inner strength. Que é, esperança é algo que você dá a si mesmo, que é o significado da força interior. E por fim, pro último planejamento semanal desse mês, eu não podia deixar a Tribo da Água de fora, então eu decidi desenhar o Palácio Real da Tribo da Água do Norte. Como ele é um prédio mais alto, com uma grande escadaria na frente, eu decidi usar o layout de fazer o desenho do palácio no meio e escrever os dias da semana nas laterais. E para o número de cada dia da semana, eu desenhei o símbolo da água, né, que é um círculozinho com as ondas, e escrevi os números no meio. Aí o modo que eu fiz esse desenho foi, eu primeiro desenhei o símbolo da água, completinho, e depois eu passei corretivo só no meiozinho, no canto exato para escrever o número. E eu achei que assim ficou mais fácil do que se eu fosse desenhar já ao redor do número, porque eu pensei que ia ficar mais trabalhoso e talvez não ficasse tão bom o desenho do símbolo da água.
Então ficou assim o mês de setembro, e apesar de ter sido o mês mais difícil que eu já fiz no Bullet Journal, foi extremamente satisfatório. Eu costumo falar sempre que Avatar: A Lenda de Aang é a melhor série de animação da vida, e fazer o Bullet Journal desse mês só com cenários de Avatar foi uma experiência nostálgica incrível. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, e até a próxima!